Você sabia que mais de 10% da população vai ter pedra nos rins em algum momento da vida? E o mais assustador, muitas dessas pessoas só descobrem quando já estão sentindo uma dor tão intensa que mal conseguem se manter de pé. Pedra nos rins não escolhe idade, sexo ou classe social. E o que mais assusta é que muitos casos poderiam ser evitados com atitudes simples no dia a dia, mas que quase ninguém faz. Por ignorância, desleixo ou falta de informação, milhões de brasileiros acabam enfrentando um sofrimento terrível que poderia ter sido evitado. Se você já teve pedra nos rins, sabe do que eu estou falando. A dor é tão forte que muitos a comparam com uma facada na lombar ou até com as dores do parto. Mas se você ainda não passou por isso, não espere sentir na pele, porque essa é uma daquelas doenças que você só entende quando vive e que depois jura nunca mais querer passar novamente. E tem mais, mesmo quem já tratou, corre alto risco de ter o problema de novo. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para entender, prevenir e combater as pedras nos rins, de forma prática, científica e 100% humanizada. Vou revelar os alimentos que causam pedra, os que ajudam a eliminar naturalmente, os sinais que quase ninguém reconhece e o erro comum que faz a pedra voltar mesmo após o tratamento. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que vive reclamando de dor nas costas ou tem histórico de problema nos rins. Porque hoje você vai entender como cuidar dos seus rins antes que seja tarde demais. Capítulo 1. Por que as pedras nos rins se tornaram tão comuns hoje em dia? Pedras nos rins ou cálculos renais se tornaram um problema cada vez mais frequente. Mas você já se perguntou por quê? Há poucas décadas, esse tipo de problema era mais comum em pessoas mais velhas, com histórico familiar forte ou em quem tinha problemas metabólicos graves. Hoje, até adolescentes estão aparecendo com pedras nos rins nos consultórios e nos hospitais. O que mudou? A resposta está no nosso estilo de vida. Vivemos numa era de sedentarismo, má alimentação, consumo excessivo de proteína animal, sal, refrigerantes, poucos vegetais e, o mais grave, pouca água. Nosso corpo foi feito para funcionar em movimento, com alimentação natural, rica em fibras e com hidratação constante. Mas a vida moderna fez o oposto. Ficamos horas sentados, comemos comida industrializada e tomamos café o dia inteiro, esquecendo da água. O resultado é um ambiente perfeito para a formação de pedras, urina concentrada, excesso de substâncias que se cristalizam e falta de diluição natural dos rins. Além disso, o estresse constante também influencia. Ele altera a produção hormonal, afeta o pH da urina e pode até interferir na liberação de cálcio no organismo, facilitando a formação de cálculos. Ou seja, o problema das pedras nos rins está crescendo porque nosso corpo não foi feito para o tipo de vida que estamos levando. E se você não fizer nada para mudar, pode ter certeza, em algum momento a dor vai bater à sua porta. E ela não vai pedir licença. Capítulo 2. Como saber se você tem pedra nos rins? Os sinais que quase ninguém reconhece. A pedra nos rins é traiçoeira. Ela pode se formar lentamente, em silêncio, até que um dia, de repente, você sente uma dor insuportável. Mas o corpo costuma dar sinais antes da crise chegar. O problema é que muitos ignoram ou confundem esses sinais com outras doenças. Então, preste atenção. O sintoma mais clássico é a dor na região lombar, que geralmente começa de um lado e pode irradiar para a parte inferior do abdômen ou virilha. Essa dor é chamada de cólica renal e não é qualquer dor. Ela é intensa, aguda e pode vir em ondas. Outros sintomas incluem vontade frequente de urinar, mas com pouco volume, sensação de queimação ao urinar, urina turva ou com sangue, náuseas e vômitos. Febre quando há infecção associada. O detalhe é que nem sempre os sintomas aparecem juntas. Algumas pessoas só percebem algo errado quando a pedra já está se movimentando, o que causa dor imediata. Por isso, é importante ficar atento a qualquer alteração persistente na urina, dores nas costas sem explicação e desconfortos urinários que não melhoram com o tempo. E lembre-se, quanto antes for feito o diagnóstico, mais fácil é tratar e evitar complicações graves. Capítulo 3. O que acontece dentro do seu corpo quando uma pedra se forma?
As pedras nos rins se formam a partir de pequenos cristais que se acumulam dentro dos rins, geralmente por conta do excesso de certas substâncias na urina, como cálcio, oxalato e ácido úrico. Quando essas substâncias estão muito concentradas e a urina está pouco diluída, elas começam a se juntar, formando pequenos grãos. Com o tempo, esses grãos crescem, endurecem e se transformam em verdadeiras pedras. É como se você jogasse açúcar demais em um copo d'água. Chega um ponto em que o líquido não consegue mais dissolver tudo e o excesso começa a se depositar no fundo. Esses depósitos se acumulam nos túbulos renais e, conforme crescem, podem se mover para o ureter, o canal que liga o rim à bexiga, e aí começa o pesadelo. Dor intensa, dificuldade para urinar e até obstrução completa do fluxo urinário. Além disso, a presença da pedra pode machucar o interior do rim, causar inflamação, sangramento e infecção. Ou seja, é um problema pequeno no tamanho, mas gigante nas consequências. Capítulo 4. Causas reais. O que está por trás da formação de pedras nos rins? Muitas vezes, as pessoas culpam a pedra nos rins apenas na sorte ou na genética. Mas a verdade é que a formação das pedras tem causas muito claras e, o melhor, são em grande parte controláveis. O principal fator é a alimentação. Comer em excesso alimentos ricos em sódio, como comidas industrializadas, fast food e salgadinhos, faz seu corpo reter mais cálcio na urina. Esse excesso de cálcio facilita a cristalização. Além disso, o consumo exagerado de proteínas animais, carnes vermelhas, embutidos, ovos, aumenta a produção de ácido úrico, outro grande causador das pedras. Outro grande vilão é a falta de hidratação adequada. Quando você não bebe água suficiente, a urina fica concentrada, tornando mais fácil a formação dos cristais. A predisposição genética também conta, mas ela é o fator menos relevante. Mesmo quem tem histórico familiar pode evitar o problema com bons hábitos. Alguns medicamentos e condições de saúde, como obesidade, diabetes e infecções urinárias recorrentes, também contribuem para a formação dos cálculos. Ou seja, controlar a dieta, beber água e tratar doenças associadas são as armas mais poderosas contra a pedra nos rins. Capítulo 5. Erro comum. Por que tomar pouca água está destruindo seus rins? É difícil exagerar na importância da água quando o assunto é pedra nos rins. A desidratação é o maior gatilho para a formação dos cálculos. Quando você bebe pouco, seu organismo produz menos urina e ela fica mais concentrada. Imagine a água como um diluente natural que impede o acúmulo dos minerais. Além disso, a falta de água dificulta a eliminação das toxinas, que acabam acumulando e criando o ambiente ideal para as pedras. Um erro comum é substituir água por sucos industrializados, café ou bebidas açucaradas. Elas podem até desidratar mais, piorando o quadro. O ideal é beber, no mínimo, 2 a 3 litros de água por dia, espalhados ao longo do dia. Um bom hábito é ter sempre uma garrafinha por perto e criar metas diárias de consumo. Este simples cuidado pode evitar não só pedras, mas também problemas como infecção urinária e insuficiência renal. Capítulo 6. Alimentos que aumentam o risco de pedra nos rins e você consome todo dia. Você pode estar consumindo diariamente alimentos que estão sabotando seus rins sem perceber. O sal, por exemplo, é um dos principais vilões. O excesso de sódio na dieta aumenta a quantidade de cálcio na urina, e esse cálcio extra é um dos principais formadores das pedras. Além disso, refrigerantes, principalmente os escuros e com cafeína, além de prejudicarem a saúde geral, aumentam o risco de cálculo renal. Carnes vermelhas e processadas, ricas em proteínas animais, elevam o ácido úrico e aumentam a chance de pedras. Evite também alimentos ricos em oxalato, como espinafre, beterraba, chocolate, nozes e chá preto em excesso. Embora saudáveis em outras situações, quando consumidos em grandes quantidades, podem favorecer a cristalização em pessoas suscetíveis. Capítulo 7. O que comer para limpar os rins e prevenir novos cálculos? Agora que você sabe o que evitar, vamos falar dos alimentos que podem ajudar seus rins a funcionarem melhor. Frutas cítricas como laranja, limão e abacaxi aumentam o volume e o pH da urina, ajudando a dissolver os cristais. Legumes e verduras frescas são ricas em fibras e antioxidantes que protegem os rins e melhoram a filtragem.
A água de coco é excelente para a hidratação e ajuda a eliminar toxinas. Chás de hibisco e cavalinha também auxiliam na limpeza dos rins, mas sem exageros. Incluir cereais integrais, linhaça e sementes ajudam na digestão e reduz a formação de cálculos. Lembre-se, uma dieta balanceada, rica em vegetais e com boa hidratação é o caminho para rins mais saudáveis. Capítulo 8. Tratamentos naturais que podem ajudar a eliminar as pedras pequenas. Pedras pequenas, de até 5 milímetros, podem ser eliminadas sem cirurgia, com alguns cuidados naturais. Beber muita água é o primeiro passo, ajudando a empurrar a pedra para fora. Chás diuréticos naturais, como de quebra-pedra e cavalinha, podem ajudar na dissolução e eliminação dos cálculos. Exercícios físicos leves também estimulam o fluxo urinário e melhoram a circulação renal. Evite ficar muito tempo sentado ou em posições que comprimam a região abdominal. Mas atenção, jamais tente tratamentos caseiros sem orientação médica, principalmente se a dor for intensa ou persistente. Capítulo 9. Quando procurar um médico com urgência e o que ele vai fazer. Nem toda pedra passa despercebida ou é simples de tratar. Alguns sinais indicam que você precisa buscar ajuda médica imediatamente. Dor muito forte e persistente, principalmente se acompanhada de febre, vômitos, urina com sangue e dificuldade para urinar, são sinais de alerta. O médico pode pedir exames como ultrassonografia, tomografia e análises laboratoriais para identificar tamanho, localização e composição da pedra. Dependendo do caso, o tratamento pode ser conservador, com medicamentos para dor e hidratação, ou pode exigir procedimentos como litotripsia, quebra da pedra por ondas de choque ou até cirurgia. Nunca ignore os sintomas. Quanto antes o tratamento, menor o risco de complicações sérias como infecção renal ou insuficiência. Capítulo 10. O erro que faz a pedra voltar mesmo após o tratamento e quase todo mundo comete. Muita gente pensa que depois de tratar a pedra, o problema acabou. Mas a verdade é que o que você faz depois é o que determina se a pedra vai voltar ou não. O erro mais comum é voltar aos hábitos antigos, comer muito sal, beber pouca água, consumir refrigerantes e proteínas em excesso. Além disso, não seguir as orientações médicas de dieta e acompanhamento faz com que os cristais voltem a se formar rapidamente. Manter uma rotina de cuidados, hidratação constante, alimentação balanceada e consultas regulares é o segredo para que a pedra não volte. Ignorar isso é como consertar o telhado e deixar a chuva entrar pela janela. Você pode até ter sorte uma vez, mas a próxima tempestade vai causar estragos. Conclusão: dicas práticas para proteger seus rins e evitar novas pedras. Agora que você conhece tudo isso, o que pode fazer hoje mesmo para cuidar melhor dos seus rins? Beba água em abundância distribuída ao longo do dia. Reduza o consumo de sal, carnes vermelhas, refrigerantes e alimentos industrializados. Invista em frutas cítricas, verduras frescas e chás naturais com moderação. Mantenha uma rotina de exercícios leves e evite o sedentarismo. Fique atento aos sinais do seu corpo e procure um médico ao menor sintoma preocupante. Siga todas as orientações médicas e nunca abandone o acompanhamento. Cuidar dos rins é cuidar da sua qualidade de vida e longevidade. Pedra nos rins não precisa ser sinônimo de dor e sofrimento. Com informação correta e hábitos certos, você pode proteger sua saúde para muitos anos.